Na aula de hoje eu vou te passar uma ferramenta que ela te dá quando o mercado está ficando caro ou barato. Ela vai simplificar suas entradas e vai deixar tudo de uma forma um pouco mais limpa. Você vai conseguir ter uma noção maior quando o mercado realmente está interessante para poder ser negociado. Se liga aí. Sim, eu poderia te cobrar por essa aula um valor muito alto. A maioria das pessoas que ensinam isso aqui ensinam de forma totalmente errada. Mas como você está aqui na ADT, então saiba que é 100% gratuito. Por quê? Porque a ADT ela foi criada para isso. A ADT ela foi criada para ser um lugar onde eu posso passar um conhecimento um pouquinho mais profundo para a galera que está começando ou a galera que está um pouco mais avançada, mas não consegue destravar. Tá? Então, o que é que você pode fazer? Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, talvez eu tenha colocado no YouTube também, você vai deixar um like e se inscrever. Se não, eu peço que você compartilhe esse conteúdo com alguma pessoa. Vai nesses grupinhos de trader que você tem aí, pega o link da ADT, joga lá e fala, ó, conhece o perfil desse cara aí. Beleza? É uma forma que a gente tem de chegar em mais pessoas. Vamos lá. Como funciona um oscilador, tá? Na maioria das vezes, assim. Se você já viu as aulas anteriores, é interessante você ver as aulas passadas para entender sobre essa, tá? Um oscilador, basicamente, funciona tudo igual, sabe? Ele vai te pedir um período, vai te pedir um nível de sobrecompra e sobrevenda. E como é que funciona isso? O período é que nem quando você vai no mercado. Então, você vai no mercado, você está querendo saber o preço de de um controle igual esse aqui. Você vai numa loja de eletrônico e fala, nossa, eu quero comprar um controle, eu estou na dúvida de qual é mais caro, qual é mais barato e tal. E aí você vai num total de 5 lojas. Tá? Tu foi lá em 5 lojas diferentes. Nessas lojas, lá tinha uma loja, esse controle estava R$200. Não, 200 é em cima não. Ele estava R$300. Na outra loja, ele estava 250. Na outra loja, ele estava 100. Na outra loja que você procurou, ele estava 200. E na outra loja, ele estava, sei lá, R$450. Tá? Esse foi o período que você pesquisou. Você passou por 5 lojas diferentes. Entenda isso. Então, quando a gente está falando sobre período, é igual nas médias móveis, né? A gente tem um preço médio, a gente tem um preço a ser pesquisado para poder tomar decisão, para poder ser calculado. Beleza? Quando você identificou isso, né? Beleza, a gente pegou aqui, a gente tem 5 períodos diferentes e a informação que a gente vai usar para poder ser negociada em cima desse período depende. Do mesmo jeito que, por exemplo, numa média, a gente tem aqui, vai poder analisar a distância do preço médio, vai analisar em cima de outros preços médios. Enfim, já tem aula sobre Fibomédias aqui, tá? Se você quiser saber, procura na DT que tem de forma gratuita. Enfim, no Value Chart, no oscilador, desculpa, a gente vai ter outra informação, que são sobre compra e sobre venda, que nem eu falei para vocês aqui anteriormente. O que é isso? Basicamente, ele faz um cálculo em cima desse mesmo período que você definiu anterior e vai colocar um limite, como se fosse um limite em porcentagem, sabe? Então, se o preço dentro daquele espaço de tempo, daquele período que você definiu, ele oscilar muito abaixo, entre 5% e 10%, que é o normal que a gente colocaria no RSI, ele vai acusar que o preço agora está ficando barato. De que houve uma variação entre o preço inicial da procura e o preço atual muito discrepante para baixo. Então agora o preço pode estar ficando barato. É a mesma coisa ao contrário. Se o preço atual ao preço maior está muito distante, então agora está ficando muito caro. Basicamente isso, tá? De uma forma muito resumida. Como que a gente vai usar isso agora? Como que a gente usa isso na real, né? Como é que funciona essa parada? Quando a gente está usando sobrecompra e sobrevenda, o ideal é a gente usar 2 níveis. Já falei sobre isso na aula do RSI, tá? Depois assistir. Onde a gente colocaria, por exemplo, sobrecompra, colocaria lá 90 e 80, por exemplo. Porque se a gente colocar um 100%, vai demorar muito a ser atingido. Então fica um pouco mais difícil isso acontecer. E ser mais difícil acontecendo não necessariamente indica que vai ser um negócio mais assertivo, tá? Não confunda isso, não tem nada a ver isso. E na sobrevenda, por exemplo, a gente coloca 10 e 5 para ficar extremamente, distante. Então, quando o preço oscila dessa forma, de uma forma muito absurda, e vai trabalhar esses níveis de preço, esses níveis de correção aqui, ele vai acusar, ó, se ficar entre esse espaço e esse espaço, o preço está barato. Se está entre esse espaço e esse espaço, o preço está caro. É isso. Por exemplo, aqui o preço variou, né? Foi de 300, 100, 200 e 450. Então, entre essa variação, a gente teve uma variação muito grande
entre o último preço muito barato para o último preço muito caro. E isso em proporção ao preço inicial é muito grande. Então, como é que ficaria aqui o nosso valor chart, um RSI, não, o nosso RSI, por exemplo, né? Ficaria a nossa linha aqui de sobrecompra, nossa linha aqui de sobrevenda. Deixa eu limpar isso aqui, tá feio. Vou fazer um pouquinho maior. Assim, ó. Estaria a nossa compra, linha de sobrecompra, linha de sobrevenda. E o preço teria feito esse aqui, ó. Ele começaria, né? Deixa eu trocar a cor. Ele começaria num preço, ficaria muito barato, não ficaria muito caro. Porque a gente teve uma proporção muito fora do comum, entre 100 até os 450. Bruno, então quer dizer que bateu, pegou? Não. Esse é o primeiro erro de todos quando a pessoa está começando a aprender, tá? O cara vai lá e te ensina assim, então RSI, um oscilador XY, o estocástico, por exemplo, alguma coisa assim. Se bater, você pega. Não é assim que funciona. Não é porque a ferramenta está me dando essa informação de que eu vou usar isso. Vou te dar um exemplo muito claro. Se a gente tivesse, por exemplo, nesse mercado aqui, ele está assim, ó, né? Uma queda gigantesca. E eu coloquei só período 5, igual o exemplo aqui, ele pode estar fazendo esse cálculo daqui até aqui. Porque o período é muito curto. Talvez essa queda está acontecendo o dia inteiro. E essa variação, para ela começar a ficar realmente interessante, a gente teria que pegar um período maior. Onde que a gente vai usar isso? A forma que a gente usa isso é simples. Ele vai validar para a gente as regiões que a gente já tem. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, que aqui a gente tem uma área de imbalance aqui. Tá? Por exemplo, vamos usar o imbalance aqui como área de alvo. Então, esse aqui é o nosso alvo 1, né, que tem um ponto 1, ponto 2. E a gente tem um outro alvo, por exemplo, de uma FIBO, que seria aqui em cima. Vou botar a FIBO aqui. FIBO. Tá? Pronto, é isso. Então, a gente tem 3 alvos. São 3 pontos que a gente identificou. Isso vem da sua leitura antes, da sua leitura de preço antes. Se você não sabe fazer leitura de preço e está usando suporte e resistência, sua vida vai ser um pouquinho mais complicada. Nossa ferramenta, o nosso oscilador, ele vai estar trabalhando assim, ó, por exemplo. Está aqui e ele vai vir movimentando. Vamos imaginar que caiu. Aí o mercado vem, começa uma correção, uma movimentação e faz isso aqui. Chega no nosso primeiro alvo, o ponto que você definiu que era bom. Quando você vê, ele vai estar assim. Ou o mercado pode chegar assim, ó. Chegou aqui embaixo e pum, explodiu e chegou até aqui. Em qual das duas situações, guarda muito bem essa pergunta, em qual das duas situações, situação 1 ou situação 2, está mais propício, está fazendo mais sentido a gente negociar, entrar vendido, por exemplo? Pensou? A sua resposta provavelmente vai estar errada. Porque se a gente está usando a ferramenta para te dar essa informação, eu vou usar essa ferramenta para poder me alinhar a isso. Eu posso ter uma noção, eu posso criar uma regra de, talvez a primeira opção está melhor porque está retestando, talvez a segunda melhor porque o preço está esticado e tal. Mas a ferramenta já está aqui para fazer isso. Então, por exemplo, se na situação 1 ele chegou a ficar muito caro e o mercado está meio estranho, você acha que ele pode subir um pouco mais? O que é que ele fez para você? Ele validou de que em vez de você entrar no nosso ponto 1, vou botar aqui 1, 2 e 3. Em vez de chegar no nosso ponto 1, que já fazia sentido, ele valida para mim que o ponto 2 já vale o risco. Então pronto, então agora eu posso arriscar, por exemplo, fazer uma compra aqui, uma venda aqui. Pô, mas ele chegou, por exemplo, o valor chart chegou antes de chegar lá em cima. Pô, então ele valida para mim que só faz sentido eu pegar só do ponto 2 ou melhor, né, o melhor ponto aqui na teoria seria o ponto 3. Que o ponto 1 não faz sentido, porque ainda não chegou a ficar caro. Pô, Bruno, e o ponto 2? Mesma coisa, né? O movimento 2 aqui. Tanto faz, mesma coisa. A ferramenta ela vai te validar isso. Ela não vai fazer, não é bater, pegou. Não é chegou no ponto que eu acho que é bom, vou pegar e acabou. Ela só está fazendo um filtro para que você não seja o cara que faz exatamente isso. O apostador que acha que é bom, bateu, pegou e foda-se. Ela te cria um filtro. Entende? Ela serve para isso, criar um filtro. Qual a diferença entre o RSI e o valor chart? Por que o valor chart é melhor? Enquanto o RSI é exatamente esse cálculo aqui que a gente está acabando de fazer, o valor chart, a cada fechamento da vela, o RSI também, tá? Ele vai pelo fechamento da vela. Mas o valor chart, a cada fechamento da vela, ele dá uma suavizada no movimento. Então pensa a seguinte situação, essa movimentação que está aqui em cima, e aí vamos botar um valor chart aqui, ó. Dependendo
né? Mesma coisa e tal. Dependendo se o preço, uma vela, né? Fechar. A vela fechou. Tá quase chegando, né? Tá quase chegando no nosso ponto lá e tal, mas ele tá quase chegando. Chegou lá, a vela fechou. O que o Volley Chart vai fazer? Vamos imaginar que aqui no RSI ele teria parado em 300, né? O que ele vai fazer? Ele vai suavizar isso e dar uma recuada. A próxima vela não continua a partir do 300. Ela dá uma recuada como se estivesse começando do 240. Então, ela vai em vez de ela nascer exatamente aqui, ela vai nascer um pouco mais abaixo. Então, ela vai ter que andar um pouco mais para poder chegar a ficar. Cara, Bruno, mas porra, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Essa simples modificação no preço, né, na ferramenta, faz com que a gente deixe, por exemplo, de arriscar, enquanto no RSI a gente já tinha aquela validação boa, falando assim, cara, você pode pegar no segundo alvo. Não tem problema, pode pegar aqui no segundo alvo, foda-se. O Volley Chart faz assim, ó. Cara, faz sentido, mas espera. E aí vamos imaginar, né, que vem, o mercado vem, não sei o que, chega próximo aqui, rompe, te dá loss e volta na sua cara. E aí você fica, puta, a ferramenta que estava errada, a ferramenta estava errada. Não, a ferramenta só está te dando informação. Quem vai dar o clique é você, quem está fazendo a leitura do preço é você. Quem identifica a região boa ou não é você. Só que o Volley Chart, por fazer isso, ele faz justamente esse filtro de ruído. Essa movimentação aqui, que poderia ser uma parada que daria um prejuízo à toa, por besteira, o Volley Chart corta isso. Ele vai zerar isso para você. Entende, jovem? Entende isso? Ah, Bruno, mas eu opero Forex. Mesma coisa, não muda nada. Mesma coisa. Beleza? Vou mostrar agora no gráfico para vocês. Beleza, vamos aqui. Ignora aqui meu mundo de ferramenta que está aqui na minha tela. O Volley Chart que eu vou mandar para vocês é esse daqui, tá? É essa versão aqui. Bruno, essa seta, esses trem que pisca, né? Você que fala que não tem que usar? Sim, não tem que usar, tá? É porque esse foi o que eu encontrei. Eu não mandei fazer um que nas outras ferramentas que eu passo para vocês. Esse aqui eu encontrei na internet e estou passando para vocês, beleza? Eu acho que tem até aqui o Telegram, as informações do cara e tal, mas é isso. Vamos lá. Depois que você instalar, se você não sabe como instala, tem vídeo, tá? Só para lembrar aqui, ó. Se você não sabe como é que instala, tem vídeo aqui na ADT e no meu canal também, de como que funciona o MetaTrader, como você faz essa porra toda, tá? Então assim, você vai encontrar o arquivo, você vai receber o arquivo lá e você vai seguir passo a passo do jeito que está na aula, tá? Eu não vou passar por isso aqui, porque senão ficaria muito grande. Então, ó, você vai baixar lá, você vai instalar a ferramenta e a gente vai ter essas informações aqui, tá? Pode estar um pouco pequeno para vocês, mas se vire, meu parceiro. Quando você colocar, vai vir aqui para a aba do cara que fez essa modificação aqui. Tá aqui o link dele, só seguir aí, tá? Não sei quem é, não faço a menor ideia de quem seja, mas tá aí. Parâmetro de entrada, como é que lembra do período que eu falei para vocês? Então aqui, ó, vai estar 5 como padrão, aí você pode adaptar de acordo com a movimentação do gráfico, já falei sobre isso. Habilitar, né, as setinhas, você clica aqui para poder desabilitar. Aqui é o tamanho da seta, se você coloca ela muito grande, muito menor, se você for usar. Recomendo que não use, porque senão você vai ficar muito apegado a isso. A não ser se você opera Forex, daqui a pouco eu falo sobre isso também. E aqui as cores das setinhas. Em cores, as cores padrões, né? Quando tá ficando caro, quando tá ficando barato, essa coisa toda. E a largura aqui do negócio, então vou deixar um pouquinho mais largo aqui. Os níveis, tá? Como é que tá os níveis aqui? 8, 10, menos 10, menos 8. O que é isso aqui? É esse negócio do espaço aqui do nível que eu falei para vocês. Então, por exemplo, Bruno, 8 e 10 está muito pouco para mim. E se eu colocar, por exemplo, 8, 12, o que é que vai mudar? O que vai mudar é esse espaço aqui embaixo, ó. Tá vendo esse espaço aqui embaixo das duas linhas? O espaçamento para poder ficar aceitável, caro e muito caro. Vou te dar um exemplo aqui para ficar fácil, ó. Imagina que é exatamente isso aqui, ó. A gente definiu sobrecompra e sobrevenda, né? Deixa eu fazer aqui. Aí. Que aqui começaria a ficar caro. O que você pode fazer? Tu pode definir 2 níveis. Em vez de colocar um nível, tu coloca 2 para criar um espaçamento, para fazer assim, ó. Aqui é caro, mas se passar desse ponto aqui em cima, ó, agora vai ficar muito caro, agora é uma oportunidade muito boa. Aqui embaixo, agora também, agora tá muito barato, agora seria uma puta oportunidade. Como se fosse um canal de preço, como se a partir daqui ficasse caro, tudo isso aqui fosse caro. Aqui é o aceitável, aqui é o extremo. Mesma coisa aqui embaixo. Barato, né? Aceitável, extremo. Tá? Isso é muito bom para você saber se vale a pena pesar a mão ou não. Igual aqui agora, né? Nesse exemplo que a gente fez aqui do
do preço, que a gente teria 3 alvos. Se você coloca isso, você entende que, por exemplo, aqui seria aceitável, né? Seria um ponto onde é que daria para pegar uma operação. Mas se ele perdesse esse nível aqui, por exemplo, deixa eu fazer retinho. Se ele chegasse a perder essa linha aqui, seria o mais caro possível e agora seria uma puta oportunidade, entendeu? Então, é isso. A gente tem aqui basicamente para fazer isso. Então, você pode colocar o 8-12 para dar um espaçamento maior. Então, né, se ele perdesse o 12, aí seria muito forte. Eu gosto de deixar o 8-10, de verdade. Com o volley chart, eu penso mais, eu gasto mais meu tempo pensando no preço em si do que nos níveis dele. Agora, no RSI, que nem eu passei na aula para vocês, aí é outro assunto, tá? Então, vou colocar aqui 10 de novo. Vou deixar padrão, vou deixar pontilhado. Você pode trocar a cor, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Dá um clique aqui e já foi. Beleza? Então, ó, volley chart aqui. Vamos colocar no M5 para ficar mais visível, tá? Mercado feio da porra, meu Deus do céu. Vou pegar mais volátil aqui. Aqui, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem um gráfico muito bonitinho, tal. Vamos entender aqui a lógica. A gente tem aqui mercado bem lateral, subiu, corrigiu, movimentou, tá? Aí, vamos marcar aqui. Aqui embaixo a gente teria nossa zona de imbalance, né? Exatamente nessa regiãozinha aqui, nessa primeira faixa, que foi daquele movimento menor. E a gente teria essa região de imbalance aqui, daqui para cá, tá? Depois eu faço uma aulinha sobre imbalance para vocês. Então, tem uma aulinha aqui, tem um alvo aqui. Tá vendo? São divididos em duas partes. Eu vou abaixar um tequinho para você ver a divisão. Então, a gente tem dois níveis aqui interessantes. Se o cara marca suporte e resistência, também teria uma linhazinha aqui, né? Enfim, vocês já entenderam. Aqui em cima a gente teria outra área de imbalance interessante, que foi aqui em cima, bem na base da porra toda aqui. Pronto, é isso. Agora vai na sua leitura. Repara o que acontece. Sempre que a gente tem uma estrutura bonitinha e tal, igual aqui, a gente não tem região de venda. Né? A gente está no mercado, ele estava lateral, depois ele começou a funcionar meio que focado em alta, né? Não perdia a mínima. Então, porra, subiu, vai romper a parte de cima do Volley Chart? É óbvio que vai. Se a ferramenta está te mostrando quando está ficando caro ou barato, quando ele está em tendência é o quê? Não é ele ficar cada vez mais caro ou mais barato, seguindo uma direção específica? Então, pô, se está em tendência de alta, não quer dizer que ele está ficando cada vez mais caro? Então, ó, na estrutura aqui, a gente não tinha região para vender aqui, sabe? Não tinha. A não ser o cara que opera suporte de resistência, que ele marcaria um paviozinho aqui, mas nem chegou. Tá? Então, Bruno, subiu, vou vender de qualquer jeito. Não, larga de ser burro. Você não tá aqui para ser um apostador, cara. Beleza, tinha as regiões aqui, tudo marcadinho, tudo bonitinho. O mercado vem, faz a primeira correção, chega a ficar barato. Né? Mas não tinha nada aqui para a gente fazer a nossa operação. Da próxima, o mercado tenta corrigir de novo, quase ficou barato. E é aqui que é o ponto que eu quero chegar com vocês. Pensa o seguinte, o preço veio e fechou a velhinha aqui, ó. Fechou. No momento que ela fechou, olha só o que aconteceu. O Volley Chart recuou. E esse é o ponto. Ele recuou. Esse recuo é o que ele faria o quê? Pô, a gente tem esse alvo aqui embaixo. Se esse preço recuou, ele vai ficar dando o quê? Vai precisar que o preço ande mais para começar a ficar barato de novo. Então, esse preço chegando aqui, fazia sentido a gente fazer uma operação. Mas se ele chegasse aqui, faria ainda mais sentido fazer uma operação. Tá vendo? Como é que fica claro? Porra, eu já tenho essa entrada, eu sei que é bom. Só que o Volley Chart me dá esse filtro. Aí aqui na frente, quase de novo, ele fechou. Tá vendo que ele fechou aqui bem barato? Só que ainda não tinha chegado a vazar, né? O nível de menos 10. Se ele tivesse chegado a vazar menos 10, fazia sentido outra operação aqui. Então a região ainda tá válida. O mercado volta a subir agora, fazendo um teste aí daquela primeira região da movimentação em queda. Olha só, chegou na região, ele já estava barato, ou caro, tá vendo? Já estava caro. E continuou tentando subir. Você vê que ele recuou? Se ele tivesse conseguido subir um pouquinho mais e passar dessa área de venda aqui, né, essa área de oferta, é só clicar, velho. Depois ele testou e voltou para poder corrigir exatamente naquele fundo que a gente já tinha interesse, né? Então, se você é um cara que sabe operar, olha só o alvo que a gente tinha e olha só o Volley Chart que tinha feito. Ele veio esticado, reconheceu aqui que, né, tinha dado uma parada, uma correção, ele recuou. E quando a vela continuou a movimentação, que atingiu o alvo, ele já estava aqui na região de venda, estava barato. Então pronto, pum, foi embora. Tá? Cara, tu vai ver isso o tempo inteiro, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, bateu, voltou, aqui em cima, né? Essa espichada doida que ele deu aqui, ó, bateu, voltou. Você vê que ele bateu, voltou aqui, ele já fez uma correção, tentou subir,
Olha o tanto que ele subiu e mesmo assim não foi o suficiente para poder dar a mesma coisa dessa anterior. Então, essa suavizada aqui que é o pulo do gato do ValeChat, velho. É isso aqui, tá? E agora vai. Então, assim, Bruno, eu opero Forex. Cara, eu gosto do Forex. Como é que eu posso usar isso? Da mesma forma. Da mesma forma, mesma coisa. Tu tem uma leitura igual a essa aqui, você já sabe o que fazer. A diferença é que você vai ter um lugar de ponto de stop e de take, né? Então você tem que entender sobre preço. Então, pô, chegou aqui, tá interessante, né? Tá barato aqui, começou a forçar um pouco mais. Você vai deixar uma região aqui, né? Uma entrada aqui e posicionar uma outra entrada aqui com stop abaixo das zonas. Qual o take? O take é de volta naquela área lá em cima. Onde que eu vou sair, Bruno? Quando o ValeChat ficar, né, sobrecomprado. Então, por exemplo, tu poderia ou sair, né, um scalpzinho curto aqui, ou segurar até o momento que ele ficou muito caro aqui na frente. Ó. Então, tu tinha um stop curtinho para um take muito grande. É isso. Pô, Bruno, eu opero Forex, eu posso deixar a setinha ligada? Cara, para quem opera para Forex até faz sentido, só que não deixa a setinha tomar conta de você, sabe? Então, ó, pô, aqui, ó. Tá vendo? Ela deu umas entradas aqui, ó, porque né, bateu a setinha, rompeu tudo e tal. Sendo que a entrada melhorzinha foi essa aqui. Por isso que eu fico um pouco com o pé atrás de usar. Não quer dizer que não pode? Não, dá pra você usar, mas eu não gosto, tá? Eu não curto. Ah, olha aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. No outro dia, lá no outro dia, lá da notícia, o preço foi e buscou aqui embaixo, ó. É exato o preço que estava a nossa região marcada lá atrás. Tá? O início e o final dele, tá vendo? E foi onde o ValeChat deu nosso alerta. Então, pô, eu posso fazer uma compra aqui, onde é que tá a setinha, tanto em OB quanto Forex. Mas no Forex, o que eu faço? Eu vou jogar bem abaixo aqui da região com o take de volta na sobrecompra. Tá? Então, compra aqui, dou uma saída aqui. Beleza? Então, é isso. Não é um negócio tão difícil quanto parece. Você pode fazer voltar aqui e ficar fazendo os backtests. Tu vai ver que é um negócio extremamente assertivo. É muito tranquilo de se usar, só que você tem que saber fazer a leitura do preço, tá? Então, vamos recapitular aqui, ó. Saiba sobre leitura de preço. Se você não entende sobre leitura de preço, tu não vai saber identificar as regiões que são interessantes. 2. Não use isso aqui como uma muleta, como um negócio que igual jogo, tá? Você bateu, chegou, bateu, pegou. Isso aqui é para poder filtrar. Você não é um apostador, cara. Tu não tá aqui para ser apostador. Se você me segue, se você tá aqui na DT assistindo as aulas, é porque você tá querendo aprender um pouco mais. 3. Assista todas as aulas anteriores. Aula de Fibonacci, aula sobre RSI, porque essa aula, se você é novo e chegou aqui, talvez tu olhe para ela e fique um pouco perdido. Tu acha, não, mas é fácil. Não é tão fácil quanto parece. Assiste as outras aulas que você vai entender o quanto que isso aqui é muito bom. Beleza? Então, como eu falei, espero que tenha ajudado, espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu comentário, se fez sentido, se te ajudou, se não te ajudou. E o arquivo você recebeu junto lá, tá? Se você não recebeu junto, depois eu vou deixar algum código aqui embaixo. Mas provavelmente eu devo ter colocado junto. Espero que realmente tenha dado uma clareada para você e seja uma ferramenta que possa te ajudar, tá? Você também pode usar essa ferramenta junto com aquela ferramenta da aula caro ou barato. Tá? Deve estar passando o banho em algum lugar aqui. Senão eu vou deixar como um vídeo pro final aqui das telinhas. Tamo junto, espero que tenha te ajudado e compartilha.